Lucas 24:13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia como lhes. 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. 17. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Atini. Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? 19. E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. Como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. 23. Não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. 25. E ele lhes disse: Ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. 27. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. 28. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. 29. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. 32. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. 34. Os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais emocionantes da Bíblia, Lucas capítulo 24, que nos traz o glorioso momento da ressurreição de Jesus. Imagine só a cena. É o primeiro dia da semana, bem cedinho, e algumas mulheres fiéis vão até o túmulo de Jesus levando especiarias aromáticas. Mas ao chegarem lá, que surpresa! A pedra estava removida e o corpo de Jesus não estava mais ali. They repent. Dois homens com vestes resplandecentes aparecem e fazem a pergunta que mudaria tudo: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Uau! Que momento impressionante! Jesus havia ressuscitado exatamente como ele havia prometido. Mas a história não para por aí. No mesmo dia, dois discípulos estão caminhando para Emaús, tristes e confusos com tudo o que aconteceu. E quem se junta a eles? O próprio Jesus ressuscitado, mas eles estavam impedidos de reconhecê-lo. Durante a caminhada, Jesus explica todas as Escrituras sobre ele mesmo, desde Moisés até os profetas. Que aula incrível deve ter sido! E só quando estão partindo o pão juntos, é que seus olhos se abrem e eles o reconhecem. Que momento maravilhoso! It amaze. Jesus aparece aos discípulos reunidos, mostra suas mãos e pés, come com eles e abre seus entendimentos para compreenderem as Escrituras. Ele deixa claro que tudo aquilo precisava acontecer: sua morte e ressurreição ao terceiro dia. O que mais me impressiona é como Jesus pacientemente explica tudo, removendo as dúvidas e fortalecendo a fé dos discípulos. Ele não apenas ressuscitou, mas se certificou de que todos entendessem o significado profundo desse acontecimento. Esta passagem nos ensina que Jesus está vivo e continua abrindo nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Ele caminha conosco, mesmo quando não o reconhecemos imediatamente. Se você foi tocado por esta mensagem, não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre a esperança da ressurreição. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões bíblicas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.